Bom, o rim ele tem um sistema de defesa conhecido como renina, angiotensina, aldosterona. Então, é um efeito cascata de hormônios que funciona para aumentar a pressão arterial. Pressão baixa, isso trabalha para aumentar ela. Mas ele vai ter um problema, quando está mais à frente. Ele funciona para manter o homeostase do corpo humano, né? A pressão ficou baixa, então, pressão baixa, ele aumenta. O rim, ele possui 1 milhão de néfrons. O néfron, ele é a estrutura funcional do rim. Agora, especificamente, eu vou falar do néfron. A gente tem o glomérulo, que é essa região aqui, a cápsula de Bowman, só para a gente relembrar, né? O túbulo contorcido proximal, alça de Rey, túbulo contorcido distal e o túbulo coletor. O que acontece? Naturalmente, essa região aqui da arteríola aferente, ela tem uma vasoconstrição como sistema de defesa para que a pressão não entre com muita força dentro do glomérulo. Isso não pode ocorrer, porque a pressão lá é baixa, ela precisa ser baixa para que ocorra a filtração. E com a hipertensão arterial sistêmica, vai causar nessa arteríola aferente um processo de vasodilatação. Ela vai perder a proteção dela e isso vai fazer com que o sangue entre com muita pressão dentro do glomérulo. Essa pressão, o aumento da pressão nos capilares do glomérulo vai se elevar. Isso vai diminuir a filtração sanguínea, ou seja, insuficiência renal crônica, processo fisiológico. É necessário que isso não ocorra, porque o rim, o néfron, ele precisa, especificamente no glomérulo, ter uma pressão aproximadamente entre 10 milímetros de mercúrio para que ocorra essa filtração. E o que acontece? Do glomérulo, o sangue, quando for filtrado, ele tem que passar para a cápsula de Bowman e formar o filtrado. Quando isso não ocorre, ele vai direto do glomérulo para a arteríola eferente e volta novamente para o corpo sem que ocorra a filtração. Ou seja, toda a toxina que era para ser liberada, creatinina, ureia, todas as substâncias que eram para sair na urina, não passa por esse processo. Ela volta novamente para o corpo. É onde eu falei que a pessoa vai precisar futuramente fazer diálise, ou então, consequentemente, vai precisar de um transplante renal. Continuando aí no mecanismo fisiológico, o Pedro tinha falado do sistema da angiotensina aldosterona, né? O que acontece? O angiotensinogênio é liberado no fígado e ele é catalisado pela renina, formando a angiotensina 1, que vai desencadear a angiotensina 2, desencadeando mais duas ações: a liberação do hormônio aldosterona, que é responsável pela retenção de água e sódio, e vasoconstrição, ou seja, vai ocorrer o aumento da resistência vascular sistêmica, né? Isso tudo se dá como um efeito compensatório, é um sistema de defesa que ocorre, né? Queda da pressão, liberação da renina, angiotensina, aldosterona, retenção do sal, aumento da pressão arterial. Tudo isso em um conjunto vai acarretar problemas sérios para essa pessoa que está passando por esse processo, né? Falando especificamente da retenção de água e sódio, né, a gente vai explicar como é que ocorre esse processo fisiológico. O sódio, sempre fala do sódio, diminui a ingestão de sódio, ele faz mal, o sal, né? O sal é composto por 60% de cloreto e 40% de sódio. Aí você fala só, ele faz mal nas coisas. Como que ele faz mal? Por que tem que diminuir a ingestão? O sal, na nossa corrente sanguínea, o sal ele tem duas coisas muito peculiares. Ele tem água, ou seja, ele passa líquidos do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, para diluir esse sal. Além também de causar vasoconstrição das artérias. Passando o líquido das células do corpo para a corrente sanguínea, essa artéria vai ficar, o volume sanguíneo vai aumentar, ou seja, vai aumentar a pressão. O tamanho é o mesmo, aumentou o volume, aumenta a força que o sangue faz contra as paredes das artérias.
Como resposta a essa artéria, faz uma vasoconstrição, ela se contrai, ela fica mais forte para não romper, para sustentar esse aumento da pressão, ou seja, aumento da pressão arterial e hipertensão. Como está dizendo aqui. Isso reflete no rim, como a Leda falou, e no coração também, aumentando o ventrículo esquerdo, diminuindo a câmara dele. Uma coisa ruim. Aqui é uma pesquisa feita pela revista Saúde Pública em 2003, mostra a ingestão de sal diário entre normotensos e hipertensos. Pode notar, os normotensos consomem menos sal diário do que aqueles que possuem hipertensão. Só para comprovar o que estamos falando. Vou poder só botar aí. Ali é 6.6? 6.6. Mesmo assim. Pouca diferença. Se você observar, somente a concentração de sódio, inclusive água mineral, tudo tem. Em alta concentração. E se você observar hoje, os produtos, muitas vezes o preço é mais barato pela alta concentração de sódio. Somente essas barrinhas de cereais, barra de cereal, as mais baratas são as que maior concentração de sódio Quanto possuem. mais sal, mais. Por exemplo, a Coca-Cola Zero, ela tem fenilalanina e alta concentração de sódio. São pouquíssimas as águas que têm baixa concentração de sódio. A São Lourenço, que é aquela garrafa verde, que é a que menos tem concentração de sódio. Até pelo sódio é legal. Esses dias eu fui almoçar, ele estava comigo, fui almoçar aqui no centro de convivência. Peguei o meu almoço e junto com o almoço me entregaram 6 sachêzinhos de sal. E o pessoal, não vai meter sal não. O sal já vem na comida, a comida já vem temperada. O pessoal vai meter mais sal em cima só pelo fato de ter ele. Exatamente. Isso acaba influenciando as pessoas, né? Inclusive, uma das recomendações da Sociedade Brasileira de Metabologia é tirar o saleiro de cima da mesa. O impulso, né? O saleiro também. Esse gráfico só prova o que a gente falou, né? Esses dados em percentual. E o nível de biscoitos e embutidos seria muito maior do que se a pessoa fosse ter uma alimentação saudável, né? Isso aqui é uma pesquisa de orçamento, o que as pessoas gastam com comida. É aquela coisa, o barato sai caro. Exatamente. Aqui, como o recomendável, o mínimo de sódio, de injeção de sódio diário deve ser de 1,2 gramas e o máximo por dia de 2 gramas. Varia de pessoa para pessoa. Quem pratica atividade física sua bastante, pode ter uma ingestão maior de sal, está perdendo sal através do suor, perdendo sódio. Lembrando que tem que equilibrar, botar Isso. Exato. E aqui estão as hiponatremia baixa ingestão de sal. Se cortar totalmente o sal, também vai ter problema. Totalmente sódio, vai ter problema. Não estou mandando ninguém parar de utilizar o sal. Causa confusão mental, letargia, anorexia, convulsões, goma, náuseas, vômitos, câimbras e fraqueza. E a hipernatremia, que é um consumo excessivo. Sede intensa, confusão mental, fraqueza, náuseas, oligúria, irritabilidade e câimbras. Tem hipertensão arterial, né? Não, o máximo ali é 2, mas a média é 6. Oi? O máximo é 2. Lá foi sal, aqui é sódio. Aí o sal não é também sódio. E até fazer a conta um pouco alto. Tá, a gente abordou vários estudos realizados em populações diferentes. Um foi realizado nos Estados Unidos, o outro na Europa e o outro foi realizado em vários